Olá, meus amigos, sejam muito bem-vindos ao canal Café do Escritor. Então, hoje eu quero falar como você pode começar a escrever uma história. São dicas muito fáceis, muito tranquilas para que você possa usar sua criatividade e, enfim, começar aquela história que você está adiando há muito tempo, que eu sei. Então vamos lá. Uma opção para você começar uma história é começar a partir de um personagem. Então pense que você irá contar a história de uma pessoa. Uma pessoa. Imagine uma pessoa, um amigo, um conhecido. Imagine que você vai contar a história dessa pessoa. Só que essa pessoa, o seu personagem, é uma pessoa inventada, é uma pessoa criada. Então você vai ter que dar uma vida a essa pessoa. Vai ter que dar um nome, vai ter que dar uma personalidade, vai ter que dar formas de agir, como é que essa pessoa agiria nas diversas situações. Então é importante saber detalhes desse seu personagem. Então faça listas, escreva muito sobre o que essa pessoa faria, quais são as suas motivações, qual é a sua maneira de ver o mundo, os seus humores e tudo mais. Então, quanto mais informações você colocar, melhor. Uma outra forma de você buscar essas informações é você associar o seu personagem com uma outra pessoa. Então, vamos supor, você quer falar sobre alguém, quer escrever sobre alguém, mas você conhece uma pessoa que tem essas características. Então, observe essa pessoa. Pode ser uma pessoa viva, uma pessoa do seu convívio, pode ser uma pessoa morta, alguém da história e assim por diante. Mas você pode fazer essa associação de uma pessoa real ou até uma pessoa fictícia, uma outra pessoa fictícia, para o seu personagem. Então, observe como essa pessoa se comporta ou se comportou, como que ela agiu e tudo mais. A partir desse personagem, é hora de você criar uma história. Então, eu sugiro você fazer aquela história básica, que é a história de 3 atos, que é o começo, o meio e o fim. Muitas pessoas começam a escrever de uma forma contínua, sem saber onde vai dar. Eu acho meio perigoso, porque você pode chegar num bloqueio criativo. Lá no meio você não sabe mais que solução você vai dar para a sua história, para o seu personagem. O importante é você já delimitar desde o início. Esse personagem começa aqui, ele vai passar por essas situações, você não precisa ainda saber tudo o que ele vai fazer, mas vai resolver lá na frente, de alguma forma, nesse sentido. Pelo menos um grande esboço você tem que criar. Então, é muito importante que o seu personagem seja humano, que ele tenha sentimentos humanos. Não importa se ele seja um rato ou um cachorro. O importante é que ele tenha sentimentos humanos, porque o leitor se conecta com o personagem através dos sentimentos que todos nós compartilhamos. Então, tem que ser coerente, tem que ser uma coisa que é plausível, que é possível. Também não importa que seja lá num outro planeta, numa outra galáxia, numa outra dimensão, tem que ser algo plausível, algo que seja compreendido, que tenha uma lógica por trás disso. Uma outra dica é pensar assim: como o meu leitor reagiria a essa informação? Como ele pensaria? Será que ele iria entender? Será que ia ficar confuso? Ou se eu colocar mais explicação, vai confundir ainda mais? Então, não faça aquela escrita tão hermética, tão fechada, que o leitor não consegue entrar, não consegue... Só o escritor, na verdade, consegue destrinchar aquela história. Claro que você pode criar mistérios, você pode criar formas de criar suspense e tudo mais, você não precisa dizer tudo. Você também pode mostrar, criar imagens na mente do leitor. Mas ele tem que entender. Ele tem que entender uma sequência lógica dos fatos, dos acontecimentos. Da mesma forma, você se perguntar, será que o leitor vai entender a forma que eu estou colocando os diálogos? Será que esses diálogos eles encaminham para a solução ou para a resolução, para os conflitos, enfim, para tudo aquilo que eu quero abordar? Ou simplesmente esses diálogos estão aqui de enfeite, simplesmente para dizer que o personagem está dizendo alguma coisa? Não. Cada palavra, cada diálogo, cada informação que você colocar lá
tem que ter a sua função, tem que ter o seu objetivo. Nada é escrito por acaso. Todas as palavras devem ser muito bem escolhidas e muito bem pensadas para ajudar o seu leitor a construir a história na mente dele. E uma outra dica, se você puder, nessa fase que você está criando, descobrindo, inventando, faça isso à mão, não faça no computador. Então pegue uma folha grande, comece a riscar, comece a rabiscar, escreva o nome de personagem, características, faça gráficos, faça flechas, faça nuvens, enfim, faça listas de uma forma muito livre, uma associação livre que você faz quando você escreve à mão. Quando você escreve no computador, tudo é mais linear. Então, primeiramente, você tem que ligar o computador. Você tem que achar o arquivo. Tem que achar o programa. Tem que estar ligado isso, tem que estar ligado aquilo. Aí tem uma distração da internet e pisca alguma coisa. Enfim, é muita coisa. A tua ideia primordial, aquela ideia básica, aquela ideia da criação pode se perder no meio de tanta distração e tanta coisa para pensar também. Então aquela primeira ideia, eu sugiro você fazer no papel, com caneta, com lápis, com o que você achar à mão, para que aquilo fique estruturado, você pense, repense e tenha ideias e possa arriscar e possa começar de novo. Então é assim mesmo, tá? Quando você tiver já muita informação, aí sim você vai levar isso para dentro do teu computador, do teu laptop, onde você achar que é necessário para que você, então, sim, você possa escrever de uma forma mais fluida, de uma forma mais rápida, onde você pode colocar as informações que você vai criando também, mas o básico, a estrutura, aquilo que é o começo de tudo já está lá. Então você não precisa mais se preocupar. Então é uma questão de continuidade, de você escrever cada dia um pouco, cada dia você tem novas ideias, né? E aí você joga lá no seu texto. Uma outra questão é a questão de arquivos também. É importante você cuidar dos seus arquivos. Se você, então, justamente escreve no seu computador e só está gravado no seu computador, você não fez um backup, nada, você corre o risco, sim, de perder o seu arquivo, como provavelmente você já perdeu alguma coisa no seu computador. Uma dica que eu dou e que eu utilizo o Drive do Google. Basta você ter uma conta Google que você pode acessar um documento em branco, como funciona no computador, e você pode ir escrevendo lá e o mais legal, salva automaticamente. Você não perde. Você escreveu, já salva. Então, e outra coisa, você pode acessar de qualquer lugar que você possa logar o seu e-mail, você consegue achar o seu arquivo e continuar. E também mais um cuidado que eu sempre dou é que você cuide com as versões que você escreve. Muitas pessoas escrevem várias versões porque não querem mexer naquela antiga, escreve outra. Chega uma hora que você não sabe mais qual é a última. Então a minha dica também é, no título, você coloca a data, além do nome, claro, a data em que você trabalhou. Então, por exemplo, o dia, o mês e o ano. De uma forma que, quando você for abrir, você sabe qual foi a última data trabalhada. Às vezes, eu não sei quanto ao Google, mas às vezes a data que fica impressa no documento mesmo, na informação do documento, nem sempre é atualizada. Eu confesso que eu não sei exatamente do Google, mas por isso eu prefiro fazer a minha organização de datas. E agora a dica mais importante de todas, que é escreva de verdade. Conheço muitas pessoas que dizem assim, na minha cabeça tem uma história inteira, tem uma enciclopédia, tem uma história de vida que vai ser isso, vai ser aquilo. Lamento informar você, mas você não tem nada. Porque enquanto você não escrever, você não tem absolutamente nada. E o pior, o dia que você sentar para escrever, vai dar um branco. Porque é tanta informação que chega uma hora que você simplesmente não sabe por onde começar. Então, o que é melhor? Você fazer
uma tempestade de ideias, como eu comentei no começo, botar todas as informações que você tem, aquelas já estão salvas lá e você depois vai continuar a colocar mais informações. Mas você tem que escrever de verdade, nem que seja uma frase, porque senão você não vai ter nada, você não vai ter história, você não vai ter livro. E eu sou bem chato nisso, eu pego no pé. Então, recapitulando. Primeiro, pense no personagem, dê vida a ele, dê uma história a ele, dê um cenário a ele, dê atitudes e ações a esse personagem. Pense num começo, um meio e um fim, e depois vá completando o que falta. Feito isso, é hora de reescrever. E reescrever, e reescrever, e reescrever, até que você esteja contente com o resultado. Mas se você for daquelas pessoas apegadas que não conseguem largar o seu texto, acha que sempre dá para colocar alguma coisa a mais, eu digo para você que em algum momento você tem que dar um basta. Você tem que dizer, olha, vai até aqui. Se eu tenho tanta outra informação para colocar, provavelmente eu posso escrever um segundo livro sobre esse mesmo personagem e fazer novas ações e novas possibilidades, novas atitudes, enfim, muita coisa sobre esse novo personagem num outro livro. Tá? Então, em algum momento, você tem que dar um basta para você mesmo e dizer, é até aqui que vai esse livro. Bom, eu espero que essas dicas tenham ajudado você a começar a escrever uma história. Eu gostaria que você retornasse para mim nos comentários ou por e-mail, tem os contatos logo abaixo aqui do vídeo, que você comentasse essa experiência, se você tentou fazer essa história dessa maneira ou de outras maneiras. Eu gostaria de ouvir muito a tua opinião. Então, compartilhe esse vídeo, passa para aquele seu amigo que está lutando para começar a escrever uma história, ou que sempre teve vontade, mas nunca fez efetivamente. Então, compartilha, comenta, segue o meu canal e a gente se vê num outro vídeo. Um grande abraço, até mais.